Copa do Brasil com os 4 semifinalistas definidos. Vamos lá, começando pelo jogo que classificou o Grêmio. Bem, em Porto Alegre, o Bahia fez um bom segundo tempo, quase virou o jogo, teve oportunidade para isso, mas o Grêmio foi melhor na primeira etapa e foi superior praticamente em todos os 90 minutos do jogo de Salvador. O Grêmio controlou o jogo, teve a bola, criou mais situações de gol, abriu o placar e depois não correu muitos riscos, apenas uma cabeçada do Fernandão passou ali perto do ângulo esquerdo da meta do Paulo Vitor. Fora isso, nenhum problema para o time gaúcho, se impôs e venceu fora de casa, como aconteceu contra o Libertad na Libertadores, no momento em que precisou vencer para sobreviver. O Grêmio mostrou essa autoridade. Faltou ao Bahia o quê? Faltou ao Bahia algo mais. O repertório do time precisa ser mais diversificado. O time jogou em casa com apoio de quase 47 mil pagantes, quer dizer, cerca de 50 mil pessoas na Fonte Nova, contando os não pagantes, e o Bahia jogou esperando o Grêmio para sair no contragolpe. Jogando em casa, deveria ter conseguido em alguns momentos ter a bola e pressionar o adversário, trazer a torcida junto. O Bahia não fez isso, 2 derrotas seguidas para o Santos no Brasileiro e agora para o Grêmio na Copa do Brasil, com a consequente eliminação, num período aí de poucos dias, né, entre sábado e quarta-feira. O Bahia deixa aí de chegar à semifinal da Copa do Brasil pela primeira vez e o Grêmio está vivo na disputa. Atlético e Cruzeiro. Vitória justa do Atlético, 2-0, não foi o bastante. O Cruzeiro trocou menos passes do que o Atlético, somando os 2 jogos e contando só essa partida. Ou seja, só no Estádio Independência, o Atlético teve mais troca de passes, mais a bola do que o Cruzeiro nos 2 jogos. O Cruzeiro se classifica em cima do quê? De um ótimo desempenho, de uma terrível atuação atleticana, especialmente do Hever, culpado direto no segundo gol no Mineirão. Mas no conjunto da obra, novamente, um Cruzeiro para jogar no contragolpe, usar a velocidade do Pedro Rocha, que fez um gol depois anulado, novamente ele, entrincheirado na defesa, tomando pressão do adversário, e por muito pouco não vai para os pênaltis. Essa disputa entre os dois. O Atlético paga caro por uma atuação patética no Mineirão. E o Cruzeiro se classifica, mas vem jogando mal. Aquele jogo dos 3-0, o cruzeirense minimamente sensato sabe disso, foi um ponto fora da curva. E ainda assim foi pressionado e renegou a bola. 30 e poucos por cento de posse, você não se impôs. Usou o contragolpe, matou o Atlético, aproveitando-se das falhas atleticanas. Mas no geral, se você pegar os últimos 13 jogos do Cruzeiro, 13, por diferentes competições, o time venceu uma vez, esse 3-0 sobre o Atlético, empatou 5, e essa derrota para o Galo foi a sétima derrota em 13 jogos. Ou seja, o Cruzeiro perdeu mais da metade dos jogos que disputou nesse período de 13 últimas partidas. Mas segue vivo na Copa do Brasil, acho que é muito pouco, o elenco do Cruzeiro é capaz de mais, inclusive de ir além da Copa do Brasil. Hoje é um dos times da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas o Mano Menezes vai ser elogiado pela Copa do Brasil e muita gente não vai querer nem saber o que não está acontecendo com o Cruzeiro em outras competições. O jogo disputado em Porto Alegre, o Palmeiras deu um chute no gol apenas em 90 minutos e novamente foi aquele Palmeiras entrincheirado tentando segurar o resultado. Quando o Internacional abriu o placar com o Patrick, o Palmeiras sequer havia finalizado contra a meta de Lomba. E na sequência, um minuto depois, o Dudu chutou na direção do gol. Foi a única vez que o Palmeiras chutou a bola na direção da meta do Internacional em 90 minutos. Não dá. É muito pouco. O elenco do Palmeiras pode ir muito mais do que isso. Ganhou o Campeonato Brasileiro, mas vai colecionando eliminações. O Felipão já foi eliminado de 2 Copas do Brasil para o Cruzeiro, agora Internacional, de uma Libertadores para o Boca e de um Campeonato Paulista para o São Paulo. Nos pênaltis, com bola rolando, em casa, fora, eliminações. Ganhou o Brasileiro com muito merecimento, está invicto há muito tempo, 30 e poucos jogos, né, na Série A. Mas no mata-mata o time deixando muito a desejar. Eu não consigo entender como um torcedor do Palmeiras pode achar normal um elenco tão bom de jogadores de ótimo nível jogar o tempo todo praticamente se defendendo e criando muito pouco. Contra o Internacional, que foi muito bem o Internacional. Eu conversei inclusive com o Odair Helma, publiquei até no meu blog do All Sport uma entrevista com ele no dia do jogo, conversei com ele na véspera e ele falou, falei sobre os questionamentos de parte da imprensa e de torcedores ao seu trabalho nesse momento, o time jogando mal fora de casa, quando fazia 1-0 também segurando o resultado, que é um vício de muitos treinadores no Brasil. E o Odair disse, vamos jogar com intensidade e buscar o gol o tempo todo para vencer a partida. E o Inter venceu e fez aí no segundo gol mal anulado com o uso do VAR. Poderia ter se classificado sem os pênaltis, a equipe do Internacional. Justa a classificação porque foi superior em Porto Alegre, mais do que o Palmeiras foi em São Paulo. Porque em São Paulo, e eu falei isso na semana passada, o Palmeiras fez 1-0, era melhor, finalizou mais, mas se contentou com 1-0. Poderia ter lutado por um segundo gol.
não abriu a vantagem, o Inter conseguiu igualar e até superou, teve um gol mal anulado e com isso teve um pênalti também, que depois o árbitro voltou atrás, um lance bem no detalhe ali, aquele pênalti, se houve aquela coisa milimétrica de VAR, sinceramente, eu nem tenho uma opinião muito formada sobre aquilo, eu não daria aquele pênalti. Agora a falta não houve, falta no gol do Inter, o gol foi legal, foi mal anulado, o Inter se classifica merecidamente. O Palmeiras precisa ter mais repertório, o Palmeiras precisa jogar mais bola, não basta depender de uma defesa sólida, forte, que eventualmente ela vai tomar um gol, e um ataque que você fica esperando o Dudu e um ou outro tirar com ele da cartola. Algumas pessoas criticando o Dudu, vamos combinar, né? O cara já decidiu tantos jogos para o Palmeiras, títulos importantes, aí numa noite que não funciona, a culpa é dele. Eu acho que a questão é um pouco mais complexa. E o último jogo a comentar, o jogo do Maracanã. O Atlético Paranaense, inegavelmente, foi melhor que o Flamengo nos dois jogos. Muito superior em boa parte do jogo de Curitiba. E foi um time que teve muita personalidade, saindo do seu drama habitual de jogar mal fora de casa. Tomou 1-0. O Flamengo era melhor no começo da partida, a Arrascaeta se machucou aos 12 minutos, o time sentiu, depois o Flamengo vai ao ataque, Jorge Jesus coloca o time mais ofensivo, lança Berrio no lugar do Lincoln, ocupa a área adversária com 2 centroavantes no momento do gol, Berrio e Gabigol, ou seja, a mudança do português surtiu efeito, Vitinho, que não jogou bem mais uma vez, fez uma ótima jogada no lance do gol, e ele faz o cruzamento, na sequência o gol do Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Flamengo abriu o placar. O Atlético não perdeu o controle, o Atlético foi um time frio, e conseguiu empatar o jogo. Alguém vai dizer, mas o Flamengo joga com essa linha alta, o Atlético aproveitou, o Flamengo vai sofrer esse tipo de contra-ataque, sofreu contra o Goiás, sofreu e tomou o gol do Atlético, isso vai acontecer em muitos jogos. É um risco que se corre, mas em contrapartida o time pressiona e cria situações de perigo. Funcionou muito bem contra o Goiás e em alguns momentos do jogo do Atlético. Começo do jogo foram 2 baixas que o Flamengo teve, né? O Bruno Henrique cedo foi cortado do jogo por lesão, e o Arrascaeta com a contusão, com apenas 12 minutos, ele quase fez um gol logo no começo, ali uma finalização que a queima-roupa ali, o Santos fez uma ótima defesa. E você vê o Palmeiras, que eu citei há pouco, tomou o gol ali entrincheirado. Então, se o Flamengo fizesse o que fazem geralmente os times treinados pelos técnicos daqui do Brasil em maioria, que é fazer o gol e recuar, poderia tomar o gol do mesmo jeito, na pressão que o Atlético ia fazer. E tomou no contra-ataque num erro do Rafinha. Teve gente acusando outros jogadores e tudo, mas foi o Rafinha que errou. O Rafinha sai para dar o bote ainda no campo de defesa do Atlético em cima de Rony. Não pode errar aquele bote. Quando ele erra o bote, o que ocorre? Na sequência, o Rony já escapa, a bola vai no Marco Ruben, o Marco Ruben faz excelente pivô, joga no Bruno Nazário e o Nazário enfia para o Rony, que já partiu à frente do Rafinha, que não consegue se recuperar. É impossível ele alcançar o jogador. E o Rony conduziu e fez o gol com muita calma. O Atlético teve até chances de fazer 2-1, melhores até do que as do Flamengo. O Flamengo sentiu muito o gol. O Flamengo do Jesus é um time que está sendo montado. Ótima atuação contra a equipe do Goiás, goleada contra o Atlético, alguns bons momentos. Será assim. Não vai virar da noite para o vinho. É uma coisa maravilhosa. Mas tem um rumo, tem um caminho. Agora, muito grave o que aconteceu na cobrança de pênaltis. Méritos do Santos, goleiro atleticano que esperou a batida do Diego, mas convenhamos, quando o Diego, capitão do time, jogador experiente, é escolhido pelo técnico Jorge Jesus, aliás, não deveria escolhê-lo, né? 14 pênaltis batidos pelo Flamengo agora, com esse, e 6 ele perdeu, praticamente a metade. Perdeu em final de Copa do Brasil, perdeu em jogo na Ilha do Governador contra o Palmeiras no ano retrasado, seria o gol da vitória se convertesse, o jogo terminou 2-2, né? E perdeu aquele pênalti, entre outros, Campeonato Carioca, vira e mexe, o Diego está perdendo pênalti. Foi o primeiro a bater. Por que o português escolheu? Jesus escolheu a cobrança do Diego, porque o meu capitão, deve ter pensado ele, jogador experiente, ele tem que bater e fazer 1-0. Numa disputa de penais, por que as equipes gostam de bater antes? Para estar em vantagem. Então você coloca geralmente o seu melhor cobrador para abrir a vantagem. 1-0 e você coloca o seu adversário sempre tentando empatar, né? Mas quando você perde, os papéis se invertem. E perde a primeira cobrança e daquela maneira, pior foi a entrevista do Diego, não se desculpou com a torcida, nem reconheceu o erro. Meio que lamentou uma fatalidade. Não foi uma fatalidade, foi uma cobrança displicente, incompatível com o jogador de sua técnica e da sua experiência, né? Aliás, o D'Alessandro também, que expulsão patética, né? Como é que pode provocar a expulsão daquela reclamando com o árbitro quando ele foi ver o VAR? Como se o árbitro fosse parar e desistir de ver o VAR porque o D'Alessandro reclamou. Não vai jogar o próximo jogo de desfalque internacional. Mas voltando ao Diego, 2 jogadores experientes, né? Inadmissível aquela cobrança no meio do gol, aquele peteleco. Não tem sentido, não tem sentido. Pode até o jogador perder um pênalti por uma defesa extraordinária do goleiro, um pouco de azar. O Vitinho jogou mal, perdeu o pênalti, escorregou. Claro que ele tem culpa, escorregou, problema dele. Mas ele não foi displicente.
O Everton Ribeiro bateu mal, mas não foi displicência, bateu mal, chutou mal, né? Como aconteceram com outros jogadores em outros momentos na história do futebol. Agora o Diego bateu de uma forma que é inadmissível. Estou curioso para ver o que o português Jorge Jesus vai fazer com relação a isso. Que conversa vai ter com o jogador, de que maneira ele encarou aquilo ali. Porque não adianta nada um time ter intensidade, treinamento, posicionamento, e na hora que tem um pênalti importante, né, numa situação decisiva, eu falo pênalti importante porque se está 5-0 vai bater um pênalti, não é tão importante. Tipo, o Gabriel Jesus perdeu agora na goleada contra o Peru na Copa América. Ele estava 5-0 já, quer dizer, não mudou o placar. Agora, quando o pênalti é numa disputa de penais, ou o jogo está 0-0, 1-1, esse pênalti tem uma importância muito grande. Aí o Diego vai bater e parte daquela maneira, depois na entrevista pós-jogo, meio que lamenta ali como se fosse uma fatalidade. É uma falta de respeito com o torcedor, né? 70 mil pessoas torcendo por ele, e ele faz uma dessa, é uma piada, né? Foi um ponto mais pífio e patético dessa rodada de quartas de final da Copa do Brasil. O pênalti batido pelo Diego. Vejamos os próximos capítulos dessa história, que realmente fez com que o Atlético se classificasse merecidamente. O Flamengo é um time em formação, o Flamengo vai... tendência a melhorar, vai ter agora, o Clube do Vinho deve estar em festa, né? Ah, que beleza, né? Achando que se tivesse com algum técnico da turma deles, as coisas seriam melhores. Mas o fato é, o Flamengo deve melhorar, deve se ajustar, o técnico está reconhecendo o ambiente, aprendeu muito certamente sobre o Flamengo nessa noite do Maracanã, mas o Atlético foi melhor, é um time que tem um trabalho de mais tempo, mais bem montado, tecnicamente pode ser inferior, os jogadores não são tão caros, mas é uma boa equipe, um jogo coletivo muito bom, e um time que mostrou uma maturidade muito grande. A classificação do Atlético, na minha opinião, ela é irretocável e justíssima. O Flamengo precisa melhorar, desenvolver um futebol, entender melhor o que o técnico quer e o técnico conhecer melhor o Flamengo. A mesma coisa acontece com o Palmeiras. Os dois times mais ricos do Brasil são eliminados merecidamente. O Palmeiras tem que jogar mais bola, tem que ter mais repertório e o Flamengo, convenhamos, precisa acelerar esse processo de conhecimento de Jorge Jesus para que ele possa fazer os ajustes necessários. Ele já sabe agora um pouco mais sobre o Diego e seu pênalti patético. Parabéns ao Grêmio, justa classificação, ao Inter, justa classificação, ao Atlético, mais uma vez, justa classificação, e ao Cruzeiro, que se classificou. Mas é um parabéns meio protocolar. O Cruzeiro não está jogando nada, né? Ah, você está contra o Cruzeiro? Olha, sinceramente, o cruzeirense que acha que isso aí tá bom, tem cara de atleticano, tem jeito de atleticano. Vamos combinar, hein? Saudações!